Vou. Aí, agora eu peguei a manha de gravar. Olá, conversadores de conversas aleatórias! Estamos começando mais um programa do Aleatoriamente, o seu programa de conversas aleatórias, porém afiadas. E agora a gente pode dizer que estamos gravando novamente, né? Mais um! Isso! E aí, meus caros conversadores de conversas aleatórias, vamos conversar sobre o quê? Opa, perdão, Paulo, te cortei. Pode falar. Prosseguir. Eu tava pensando a gente insistir num assunto que a gente deixou pra lá da semana retrasada, que foram a construção dos vilões hoje nas obras atuais. Eu quero muito falar disso. Então, pode começar, que eu não lembro muito não. E lá vamos a gente pro primeiro corte, porque Corta! a Heloísa tá aqui me chamando. Corta em 1 minuto e 10 segundos. Pois é, a série do Chaves tá dando um maior problema lá, mas não era disso que a gente tava falando. Sobre os vilões? Isso! Cara, já tem um tempo que eu venho falando disso, ó, e eu tô comemorando que eu trouxe esse assunto. Eu acho que os vilões têm sido muito mal construídos nas obras contemporâneas e na verdade eu acredito que eles estão tirando um pouco da essência. Isso casa muito com o que a gente falou um pouco, né, com o que a gente falou sobre bem e mal na semana passada, mas o que eu vejo é que existe uma desmistificação da figura do que é bom e da figura do que é ruim, né? É o que, mais uma vez, é o que eles gostam de chamar de quebrando o tabu, né? Tirar esse jargão ali do príncipe no cavalo branco, né? Do herói de armadura reluzente e do vilão maldoso, né? Então você tá vendo aí uma tendência muito maior de anti-heróis, né? Uma corrente aí de anti-heróis, e tá vendo ao mesmo tempo ali surgir vilões que não são tão vilanescos assim. São pessoas muitas vezes mal compreendidas, membros de uma minoria ali que não foram valorizados e acabaram pendendo a atitudes negativas. São vítimas de algum contexto, né? Vítimas de um contexto, perfeito. Né? Não teria dito melhor. E assim, isso é tudo muito bom e válido. A gente já tinha pessoas assim, né, como no próprio Homem-Aranha tem uma história que eu gosto muito, que é a do Ratos. Que assim, apesar, né, a gente que conhece, poucas pessoas conhecem esse vilão. E assim, ele era assustador, botava o Peter Parker em pânico. Mas ele, de fato, ele era um demente. Ele não tinha ali A história dele é quase como história de terror, né? De terror. Contexto, né? Exato, ele não tinha uma sanidade. Então, assim, era complicado lidar com ele pela força, pela agilidade e pela total falta de propósito. Ele podia fazer qualquer coisa a qualquer momento. E assim, nessa história em particular é interessante que mesmo sendo um vilão desconectado, por assim dizer, da maldade, porque era alguém realmente que não tinha ali, não fazia juízo das ações que tomava, ainda assim ele era muito ruim. Muito ruim, é como você falou, as histórias dele botavam a aula no cagaço. Sei lá, agora o Homem-Aranha vai morrer. Então assim, isso não tirava dele a vilania. Mas hoje se tira demais a vilania. É quase como se você, em algum momento, pensasse: eu acho que eu vou torcer por um vilão. Né? A gente está quase chegando lá. Na verdade, tem muita gente que já torce. E você vê esse efeito muito, por exemplo, eu vejo que as pessoas já têm muito disso. Eles gostam, por exemplo, do Vegeta. Tem muita gente que é fã do Vegeta. E beleza, o Vegeta é um bom personagem. Mas é um cara ruim. É um cara arrogante, né? É um cara arrogante. Ele tem Estávamos no Vegeta. Dizia eu Que a aritmética... Dizia eu que a aritmética... Pois é, cara. Eu vejo que as pessoas desde sempre tiveram muito disso, né? De simpatizar ali com o subversivo, né? As pessoas gostam do Vegeta,
que é um cara arrogante, é um cara maldoso, mas assim, ele tem um carisma atrativo, né? As pessoas gostam, por exemplo, eu vejo muito que o fã de Harry Potter tem muita gente que eu sou Sonserina, né? Que é mais ligado ali ao lado do mal, né? A casa que forma vilões. Mas eu acho que ultimamente isso tá beirando o perigoso. Com certeza. Eu acho interessante citando o Vegeta, né? Ali no comecinho da saga Cell, quando os dois androides aparecem, que ele aparece, ninguém sabe que ele é no Super Saiyajin. Né? O pessoal até quando ele vira Super Saiyajin, o Kuririn fala, mas não, só um Saiyajin de coração puro. Ele falou assim, o meu coração é puro, pura maldade. Pura maldade. Então assim, você vê que realmente você está falando, né? O problema não é a obra em si mesmo, né? Pelo menos ali, eu não vejo que a obra inclina, pelo menos Dragon Ball, inclina a gente gostar do personagem ruim. Talvez seja a concepção, que a obra é muito antiga, né? Desde os anos 90, né? Não tinha essa concepção ali na década da antiga manchete, né? Samurai Warriors, o vilão sabia quem era o vilão. Shurata sabia quem era, né? Vilão, havia uma concepção muito clara de herói e vilão. Então a mentalidade hoje, que olha para trás e ressignifica essas obras segundo os paradigmas morais de hoje. Né? Uma releitura. É claro que as obras atuais já abraçaram essa ideia. Demais. Mas obras antigas não, né? Propriamente dito. Basta ver a série do Loki, né? Quando você pega o Loki ali todo... O Deus da mentira, né? Falando a verdade. O Deus da mentira sendo o mocinho da série, né? Então, Eu sempre brinco muito. O Loki eu acho que é o melhor exemplo de todos, né? Porque eu vi uma postagem uma vez do cara, eu falei, cara, ele falou o que eu sempre pensei, né? O cara falou, galera, pelo que eu entendo de cultura nórdica, o Loki é tipo o Satanás da cultura dele. o Deus da mentira da E é a verdade, o Loki é o maior trapaceiro, né, dos Nibelungos, da saga dos Nibelungos. E assim, é um cara capaz de todo tipo de atrocidade. Ele é ruim. Eles mudaram, entendeu? Tem aquelas revistas antigas, não sei se você lembra da série Prêmio da Marvel, que eram as revistas grandes assim, Sim. que era 160 páginas. Sim. Tinha uma série da Marvel que eram 10 histórias de cada um personagem. O Tato me emprestou, chegou a me emprestar você também. E tinha uma série que eu lembro até hoje, que quando Asgard cai, e quem vira o grande senhor ali foi o Loki, se não me falha a memória. Ele era o chefão, só que sim, ele fez um arregado pra chegar lá. foi puxando o tapete. Prendeu o Odin, prendeu o irmão dele, o Thor, assim. Ele não chegou lá por uma votação lícita, ou porque estava na linha de sucessão. Ele chegou lá porque ele derramou muito sangue até chegar ali. Exato. E o que é a cara dele, é uma característica dele. E assim, eu acho que mais uma vez a gente cai ali em outra questão que a gente falou, né, em momento anterior aí, que foi a queda da virtude em si. Né? Essa questão do virtuoso, né, do vigilante, ela está sendo meio que, ela está bem turva hoje, uma visão turva disso. Né? Então assim, o herói, ele não é tão seguro. É uma questão que eu acho interessante. Eu acho que talvez foi o que, pra mim, né, na minha humilde concepção, estragou muito os filmes de herói. E aí a gente não consegue deixar de puxar um pouco ali pra religião quando fala disso. Porque eu acho que vocês pensam como eu, né? Vocês passaram a vida lendo quadrinho. E cara, eles eram inatingíveis, eram inalcançáveis. Né? Você viu o Homem-Aranha ali fazendo escolhas ali que você se pergunta até hoje, será que eu faria isso? Ele sempre viu o melhor. Às vezes ele pediu um emprego, o Norman Osborn vinha com o Duende Verde, vinha com um plano, tirava o emprego dele, tirava a identidade dele com a série do clone, matava a namorada dele. Matou a namorada dele, a Gwen Stacy, e ele continuava com aquele mesmo propósito, né? Exato. Grandes poderes, grandes responsabilidades. É inacreditável. Você vê, por exemplo, os quadrinhos do Hulk, que eu acredito que na série do Bixby ali corta. Então, mas assim, não seria isso também uma questão da relativa, colocar tipo tudo relativo?
tudo é relativo? Sim. Essa questão de colocar os vilões, assim, como algo bom, que eles são bons, assim. Assim, eu acredito que, como o homem é um ser simbólico, né, ele produz símbolos para mediar a relação dele com a realidade. Quando você observa, toda cultura, ela produz símbolos ou produz expressões culturais, seja arquitetura, seja pintura, seja literatura propriamente dita, para expressar certas concepções que são mais essenciais ou mais relevantes para aquela cultura, né? Por exemplo, você que é mais especialista nesse assunto da antiga Grécia, a ideia de destino era muito forte, então toda a ideia da tragédia era muito mais forte, então toda a literatura produzida meio que envolvia esse processo, mas também havia o processo do herói, da virtude. Só que a virtude ali naquele período era muito diferente da virtude cristã, propriamente dita, né? Sim. Porque a virtude para eles era a força do homem, do guerreiro, que por astúcia e combate físico vai superando dificuldades até chegar naquele fim. Não contavam com minha astúcia. Né? Quando a gente observa já o cristianismo, você vê que toda como a mentalidade era teocêntrica, toda a produção cultural vai estar centrada para aquela realidade. Aí temos as grandes catedrais, temos as pinturas que envolviam essa realidade, onde pelo símbolo expressar aquelas ideias mais essenciais, que estabeleciam uma determinada unidade de civilização. Né? Só que assim, é muito claro a ideia de que havia não dois princípios, mas duas realidades que não podiam ser próximos, o bem e o mal. Era muito claro isso. Né? Só hoje em dia que, como a produção também cultural, ela reflete a mentalidade predominante, porque nem todo mundo vai concordar com essa ideia de que o bem e o mal pode coexistir, ou a ideia de yin e yang, né? Isso. Que nada é tão bom e nada é tão mal. O bem tem um pouquinho de mal e o mal tem um pouquinho de bem, né? Essa ideia que é muito oriental, né? Tanto ocidental. Então, assim, eu acho que o problema, quando a gente observa nas produções literárias, dessa diminuição da imagem, da construção no imaginário das crianças, do adulto, da ideia do herói, que não é um mito. O herói é apenas a personificação de certas atitudes que socialmente todo mundo quer que façam para ela, mas não necessariamente ela quer que faça para o outro. Então todo mundo quer um herói na vida, a pessoa que me trate bem, que seja honesta, que sacrifique por mim. Mas quando é o processo inverso, opa, eu não vou me sacrificar por outro. Se for malefício, ser honesto, não serei honesto. Né? Então assim, até mesmo nos contos de fadas, os mais antigos, né, tem essa ideia. Chesterton, ele comenta, não lembro qual é a obra, quando ele era criança, a empregada da casa, acho que era empregada, lia para ele contos de fadas. E aquilo foi construindo no imaginário dele, personificando ideias de virtude em personagens. Então aquele personagem, ele apesar da dificuldade, ele manteve aquela resiliência diante dos problemas. Então assim, a gente observa que se a literatura ou qualquer outra forma de arte, né, ela produz um certo desequilíbrio moral, como o Luiz colocou, onde o vilão, ele é mal porque alguém o tornou mal, e que o mal, em certas circunstâncias, pode ser até desejado, até querido, ou eu posso fazer o mal para conseguir algum bem, onde os meios vão justificar os fins, e a ideia do herói não é tão agradável assim. Né? Então ele reflete um problema de saúde, de civilização, que se reflete na cultura. Né? Quando você pega, por exemplo, tem diversas obras assim que você pega O Bandido da Luz Vermelha, que é um filme nacional lá dos anos 60, lá do cinema marginal, que você pega ali que foi um bandido violento, existiu, foi preso e tipo ele virou um herói. Ele virou tipo um cara foda ali. Virou uma glamorização ali. Há uma romantização na questão do vilão. E tipo, você pega ali Zodíaco, você pega diversos filmes, séries aí que... Silêncio dos Inocentes. Silêncio dos Inocentes. Que o vilão, o próprio Batman, né, o Coringa... Sim, nossa, o Coringa o Coringa que dominou o filme, o Batman ficou em segundo plano. O Coringa é aclamadíssimo. Então, há uma glamorização, uma romantização na questão do vilão, e eu acho que esse negócio de relativizar que está por trás, assim, que
Não, o vilão é o. Depende do contexto, né? Depende do contexto. Pro seu contexto, ele é vilão, É né? vilão, isso. Mas para o contexto dele, ele é herói. Por exemplo, eu estava assistindo um vídeo do Centro Dom Bosco sobre esmola, né? É que ele tava basicamente fazendo uma crítica a pessoas que acham que a esmola, em sentido católico, é só dar dinheiro, né? Mas a ideia da esmola, ela implica uma ideia de conversão, onde eu vou dar bens materiais para o outro em virtude de Deus. Então é sempre movido por uma razão e um princípio sobrenatural. Porque no caso, a caridade, ela diferencia-se da filantropia. Porque a filantropia, se não me falha a memória, era um termo que foi idealizado por um imperador Juliano Apóstata. Porque quando ali, logo depois da sequência de Constantino, Constante, o filho de Constantino, veio Juliano Apóstata e ele quis trazer de novo todos os elementos pagãos que Constantino havia refutado quando ele trabalhou com a ideia do cristianismo, né? Ele, depois Teodósio, né? A transformar o cristianismo como religião do império. Não foi Constantino, foi Teodósio, né? Só que o Juliano veio porque é Juliano com esse epíteto, o apóstata. Porque ele tentou trazer toda uma repaganização do império. E ele que funda a ideia de filantropia, que é o amor pelo homem, não em virtude de Deus, não para Deus. É o amor do homem entre os homens. Isso. Então, neste caso, quando as pessoas, elas, em sentido técnico, teológico, caridade não é o mesmo que filantropia. Então, dar comida para o pobre não é filantropia, não é caridade necessariamente, porque a caridade é uma virtude teologal que movida por Deus, para Deus, vou amar a Deus, e por amar a Deus eu amo o outro. Exato. E filantropia não, é independente de qualquer sentido transcendente, eu vou, abre aspas, ajudar o outro, né? Eu dei toda essa volta, eu acabei lembrando de muita coisa, né? Nesse vídeo do Centro Dom Bosco, eles mostravam o Oruan, o rapper. O rapper, onde ele entrava na favela e dava um monte de material escolar para as pessoas que estavam lá. E meio que a reportagem de uma determinada emissora tentava pintar uma pincelada de príncipe como fosse um Robin Hood, né? Sem imaginar qual era a fonte daquela renda, de onde estava tirando aquele dinheiro. Será que era do tráfico? A gente não sabe. Não sabe, porque ele era um cara muito novo, né? De onde ele tirou tantos valores financeiros para diferenciar toda aquela realidade ali, né? Então assim, é justamente esse glamorizar o crime, ou glamorizar o mal, como se o mal pudesse substituir o bem enquanto realidade como um elemento de condução da natureza humana. E é problemático, é muito problemático quando isso está no mundo do símbolo, da literatura, das artes. Agora, quando isso cai para o mundo real, aí se torna tudo muito pior, muito pior. É justamente o que a gente vê hoje em dia, né? Corta. Ah não, claro que não. Tarcísio, coloca isso no making off, viu? Hoje tá conturbado. Pode deixar. Isso é a beleza da família. Então, voltando ali ao assunto, eu acho que, por exemplo, acho que um dos primeiros popstars, assim, de questão dessa vilania se tornar um cara foda, bom, fodástico, assim, eu acho que é o Jack Stripador. A figura do Jack se tornou lendária. E assim, as pessoas depois de um certo tempo começaram a idolatrar o Jack Stripador. Se tornou um mito. É um mito, né? Se tornou um mito, Então, aí isso se perdurou e continua nessa questão aí. Por exemplo, querem fazer filme de Susana Richthofen, essas paradas assim. Querem não, fizeram, aqui né? também daquele caso da 113, que eu acho que acho que a filha está sendo acusada de matar os pais. Então, sim. Também tem uma série. Uma série. O Pablo Escobar ficou famosíssimo numa série. Então, tem vários. Cara, me incomoda bastante. Che Guevara, essas paradas. É exatamente esse o ponto. Me incomoda bastante, né? E uma coisa que eu ia mencionar, e aí, hoje a gente tá aqui com a criançada, galera, então, né, culpa minha. Eu fiz todos os dois. Mas, o que acontece? Eu vejo que, antigamente, eu lia esses quadrinhos, eu via esses personagens e ficava
um sabor, dava um nó na garganta, dava um sabor amargo na boca, assim. Né? Durante o meu processo de formação moral, porque eu pensava, poxa, como eu sou mesquinho, o Bruce Banner não faria isso, né? O Peter Parker jamais falaria um negócio, uma coisa dessas, né? O Bruce Wayne, o que o Bruce Wayne pensaria se me visse agora? Né? Então a gente tinha muito isso. Eles eram arquétipos ali de uma moralidade que a gente almejava ter, de uma força que a gente gostaria de ter, né? Um caráter que a gente queria para si, né? Então eu acho que essa era a principal diferença. Da mesma forma, o vilão era um arquétipo de tudo que você devia fazer. Eles não eram inúteis, eles serviam perfeitamente de mau exemplo. Você via o vilão e falava, rapaz, nunca faça isso. Então, assim, era muito, muito informativo e formativo. Acho que esse é o ponto que você colocou. Acho que a formação do imaginário, toda a produção cultural, ela deve formar o imaginário da criança. Para que a partir da fantasia adaptar-se para o real. Porque ela entendeu que aquele produto de comportamento presente naquele personagem deve ser imitado, deve ser emulado. E aquele conjunto de comportamento daquele personagem deve ser evitado a todo custo lícito. Né? Exato. Porque, por exemplo, o problema não está em você, sei lá, contar a história do Jack Stripador, do Pablo Escobar. O problema está em contar essa história e tornar um modelo a ser seguido. Isso. Que é basicamente muitas vezes que acontece com esses traficantes de hoje em dia, né? Ou desses jovens traficantes, que a forma como eles constroem, ou que constroem para eles a cena, é sempre com o carro do ano, com vários relógios de ouro. Então cria toda uma imagem de que, opa, se você fizer o que eu faço, vai ter os bens que eu tenho. Esse é o problema. Porque igual na Sagrada Escritura, que a gente estava comentando um dia, né, que Abraão, no Gênesis, ele propôs uma mentira para a esposa dele para ele não morrer. Então depois eu fiquei pensando, a gente conversando, que todos os elementos, alguns elementos da Sagrada Escritura são para se evitar, ou são para se evitar. Então mesmo os autores, mesmo elementos bíblicos, né, tratando a Bíblia como um texto literário, né, não só revelacional, aí tem elementos que não são para ser evitados, como Judas, por exemplo. A história de Judas é contada, mas não é para ser imitada, é para ser evitada. E também é contada a história de Pedro, que negou e depois se arrependeu e se redirecionou para o caminho do verbo. Então são duas histórias completamente contrárias. Uma que estava sendo ou do próprio Paulo, que incentivou a morte de Estevão, e depois Cristo veio de forma muito extraordinária, ou converteu para ele. Né? Então talvez não, essa é a função da obra literária, ou qualquer obra cultural, né? Mas propriamente a obra literária, né? De produzir, isso foi produzido, né? Sim. Essa vontade de ser igual e esse asco de quando você vê que eu tenho elementos próximos ao vilão. Sim. Não, e o curioso, perdão, só para não perder o parênteses, é que nesses exemplos que ele deu, assim como eu lembrei aqui, por exemplo, Davi, que foi um grande homem, mas, nossa, acabou com a própria casa por conta do pecado, da corrupção que ele mesmo trouxe. E todos eles tinham um ponto em comum. Eles sabiam. Eles, em algum momento, eles pensaram, olha só o que eu fiz. Eles se reconheciam culpados, entendeu? Na toa que o Davi, o Salmo Miserê, que é justamente ele diante de Deus admitindo o pecado de que ele enviou, que não vou lembrar o nome, Urias, para lutar e morrer e ele ficar com a esposa dele. Pois é, ele sempre se reconhece. Não, assim, o que o Paulo falou assim, se reconhecer naquele vilão ali, olha o relógio, olha o carro que ele tem e tudo mais. Isso me fez lembrar, por exemplo, da série Os Sopranos, Família Soprano. Onde ali o Tony Soprano, ele é um gangster, né? E que é tipo o Poderoso Chefão também, que é o outro que as pessoas idolatram, né? Adoram. Então, ele é o Tony Soprano, ele é um gangster, ele é chefe de uma máfia, da máfia, tem a sua família. E tipo assim, as pessoas assistem a série e falam assim, nossa,
O Tony Soprano é foda, velho. Eu queria ser como ele, porque ele já começa a abertura da cena, ele andando de carro lá, fumando o seu charuto, mostra lá o relógio lá, e tudo bom, chega na sua mansão, desce, e aí, família Soprano. E é tipo, bom, perfeito. É tudo aí você incrível. chega o Poderoso Chefão, a mesma coisa. Aí, por exemplo, tem o Coringa, né? Eu falei do Coringa do Batman. Sim. Que dominou a série. Eu acho que antes desse tem um filme chamado Onde os Fracos Não Têm Vez, dos irmãos Coen. Sim, Cara, sim, que o vilão nossa. ali, que antes do Coringa era esse vilão. Caralho, você viu aquele filme, Onde os Fracos Não Têm Vez? Aquele vilão. Aquele vilão. Aquele vilão. Os vilões que virão, né? Aquele vilão lá, você viu eu esqueci o nome do ator agora. Não lembro, mas depois eu vou colocar lá. Do Toro? Não, é o Javier Bardem. Acho que é esse, Javier Bardem. Aí, por exemplo, deixa eu sentar aqui. Então, aí você... Nossa, esse cara que eu quero ser. Aí você começou a torcer para o vilão. Lógico, como eu já falei, do Bandido da Luz Vermelha, entre outros, assim, o próprio Deus e o Diabo na Terra do Sol, que você tá torcendo ali pro cangaceiro, o próprio Lampião da Maria Bonita, torcendo para bandido. O Lampião também é outro que se tornou um mito também. Sim. É um mito brasileiro. Então tem vários, assim, na história. E é diferente, por exemplo, que quando eu assistia ali Changeman, Jaspion, algumas coisas desse tipo assim, eu queria ser o herói. Eu não queria ser o Magaren ou o Satangos. Eu tinha medo deles. Ou o próprio quando você assiste os próprios filmes assim, do Jason, do Fred Krueger, eu tinha medo daqueles ali. Eu não queria ser um Jason. Eu não queria ser um Michael Myers. Eu não queria ser o Fred Krueger. Eu vi que eles eram maus, eles matavam mesmo. Eu nunca tive esse prazer. E era aterrorizante. É aterrorizante. Hoje você vê até isso é legal você ter puxado isso, porque é uma coisa que me incomoda muito, né? Obviamente ali o Sexta-feira 13 teve várias sequências, né? O próprio Fred Krueger também teve várias sequências, mas até isso foi piorado, porque eu vejo que no filme antigo você tinha muito essa questão. Tem um mal, um grande mal, ele é sobrenatural ali, a gente não sabe como fazer. Então era um filme inteiro com aquelas pessoas morrendo, sofrendo, tentando se libertar, se livrar, fugir, escapar, né? Então assim, em alguns filmes você tem personagens que são reassombrados por eles, de fato, mas a maioria muda tudo. O cara já pula para a próxima, vai assombrar outras pessoas. Mas assim, você tem essa tentativa de vencer esse mal. Hoje em dia nem isso existe nos filmes. Você pega os filmes, tem um mal na casa e aquele mal vence. Ele vence no primeiro, no segundo, no terceiro. Aí eu falo para as pessoas, cara, eu não tenho nenhum interesse em ver filme de terror. Um exemplo desse que você tá falando é o Jogos Mortais. No final não sobrevive ninguém. Todo mundo morre. Ninguém. É um filme sobre matar pessoas. E assim, todos são assim. Eu sei que as pessoas gostam, e tudo bem gostar, né? É a opinião de cada um, mas por exemplo, Invocação do Mal. É curioso você ver filmes onde as pessoas estão lidando com uma coisa ali que é claramente satânica. Está para além das possibilidades naturais delas, mas assim, a pessoa não faz uma oração, a pessoa não procura ali. Quer vencer quase no braço, né? Quase no braço. E já vem de um tempo isso, né? Filme 13 Fantasmas, aí assim... Esse filme é antigo, eu assisti ele. Antiguíssimo. Aí assim, você vê a pessoa chegar num lugar e ver uma criatura, uma entidade, que você tá correndo, e aí, depois de correr bastante, ela andando te alcançou, ela atravessou uma parede, ela tipo entrou dentro do espelho. Você viu várias bizarrices no filme, e tinha gente tentando resolver a parada com um revólver. Então assim... você entende? Tipo, eles parecem que tentam desconectar o tempo inteiro da realidade realidade si, né? do que é aquilo. Aquilo é algo demoníaco. Nesse filme que eles usam os óculos, porque faz muito tempo, deve fazer uns Isso. 15 anos que eu assisti esse filme. Isso. Acho que eles usavam o óculos para conseguir ver os espíritos. Conseguir ver esses espíritos. Então assim, cara, desde lá atrás,
eles vêm trazendo essa tendência, né, não só da relativização, mas dessa desconexão, né, que existe. E pra gente, eu acho que principalmente pra gente que cresceu numa cultura de quadrinho, isso não faz sentido nenhum. Porque a gente sabe que se o Darkseid aparecer, o Superman vai aparecer. Não pode vir um e não ter o outro, entendeu? Na verdade, até pode, né? Em Apocalipse o Darkseid existe sem o Superman. Mas na nossa realidade, se o Darkseid invade, você tem a Liga da Justiça. Mas é interessante que no caso do Apocalipse, ali é o efeito de uma estrutura social onde o mal impera. Exato! É uma ditadura de um... É redundante, né? Ditadura de um indivíduo, né? Mas assim, é uma ditadura onde ele manda, todo mundo é só uma extensão do corpo dele, como se fosse unhas que ele corta quando não precisa mais. E isso é muito bem definido. Tanto que ele tem a dualidade dele é com o Nova Gênesis. Isso. Você tem a Nova Gênesis ali que já é o bem absoluto dominando, o Pai Celestial ali, harmonia total, todo mundo vivendo bem, e Apocalipse é o caos total. Então assim, cara, a gente cresceu com esses papéis muito bem definidos. Então assim, pra mim hoje, eu tenho muita dificuldade de assistir obras em que eu não sei quem é o quê. Né? Eu vou colocar o Zé do Caixão agora. O Zé do Caixão, no filme dele, A Meia-Noite Levarei Sua Alma, ele coloca o personagem dele como um personagem nojento desde o início do filme até o fim. O personagem dele é aquele personagem que chega no lugar, no bar, a pessoa olhou torto pra ele, ele já quer lá e quer chicotear o cara. Até o cara ficar sangrando lá. É extrema. Ele chega, qualquer coisa, ele chega lá, é sexta-feira santa, ele pega assim um pedaço de galinha assim, ó, de cabra lá e come assim, hoje é um dia muito bom pra se comer isso. Ele coloca, é proposital. Ele quer cometer as heresias. Ele quer cometer as heresias dele, ele quer fazer, é proposital pra tornar um personagem nojento. Acho que ele tipo, não queria deixar o personagem assim, esse glamour pro personagem dele. Ele não queria deixar mal definido. Eu sou mal e acabou. Eu sou assim, pronto. Não quero deixar o meu mocinho. Entendi. Eu sou mal porque eu sou mal e acabou. E vai até o final do Acho que filme. resta essa ideia da obra cultural, né, que trabalha. Na verdade, eu acho que nenhuma obra consegue isentar-se de ser moral. Ou ela vai ser moral, vai ser imoral. Acho que não tem como uma obra que... Tuxe, é não tem verdade. como, até mesmo a Mona Lisa, que é um retrato, que você citou agora há pouco, é um retrato, mas ali ela te, pelo menos eu que aprecio, né, ela vai me levar a ser melhor naquilo que eu faço. Ou vai me levar a ter uma experiência estética mais profunda. Né? Então você tem obras que te levam, mas toda obra, primeiro, eu não consigo entender que uma obra cultural ela é isenta de moralidade. Né? Aqui, parafraseando o Paulo Freire, ele fala que toda ação é ação política, né? Para mim, toda obra artística é sempre uma obra moral ou uma obra imoral. Né? E neste caso, você citando aí, ele deixou claro o que o mal é na sua essência, dentro daquelas possibilidades simbólicas de expressão. Sim. Né? Inconveniência, grosseria, só que assim, heresia, maldade. é como se ele expressasse de forma, dentro do recurso do cinema, uma tentativa de expressar algo que é inexpressível, que é um mal na sua própria realidade de privação do bem. Por exemplo, tem puxando um link para uma santa, que eu estava assistindo a aula dela, sobre Santa Catarina de Sena. Tem alguns santos que Deus concede alguns dons muito específicos, né? E Deus concedeu a ela o predicado sobrenatural dela sentir o odor de uma alma em pecado mortal. E ela sentia que era o pior odor que ela já sentiu na vida. Nossa, e no caso, e ela já havia cuidado de pessoas doentes com pus, com corpo assim, com aqueles odores fato piores, mesmo, né? já. E ela não sentia repugnância. Mas uma alma que exalava e que ela conseguia perceber o odor do pecado mortal, ela sentia repulsa, ela não conseguia ficar perto. Então assim, acho que são duas realidades muito distintas, mas ambas a seu modo, guardando as devidas proporções de perfeições, chegaram por mediações simbólicas a quase que a essência do mal. Santa Catarina de Sena, pelo odor de uma alma em pecado mortal, que foi um predicado sobrenatural que Deus concedeu a ela, e no caso,
o Zé do Caixão nessa obra, não sei se era a intenção, mas estou entendendo o que você está falando, de expressar pela a estrutura simbólica da arte, o que seria o mal em si para não ser desejado. Não é possível que alguém em sua consciência moral assista isso e quero, amanhã eu vou começar a criticar isso. Se a pessoa fala de mim, então a gente precisa separar nossas histórias, porque não dá mais para continuar. Então a pessoa vê um filme desse e querer imitar isso, né? Porque assim, esse negócio assim de romantizar essa vilania, essa coisa, o vilão, por exemplo, é como se a pessoa que cometesse um crime, alguma coisa, não sentisse um remorso, alguma Sim. coisa assim. Aí eu pego o Crime e Castigo, por exemplo, de Dostoiévski, que quando você lê o Crime e Castigo, Raskolnikov, ele achava que se ele matasse, ele achava que se matasse ele seria um homem superior. Que isso aí era uma coisa que os homens superiores, como Napoleão e os outros, tinham direito de fazer, matar o outro. Mas quando ele mata não só uma, mas 2 mulheres, e depois ele volta para sua residência, e a partir daí começa já um transtorno mental, um medo, um remorso daquilo que ele fez, e o peso da sua consciência, rapaz, até o final do livro ali angustiante, é como se tivesse um mundo em cima das costas dele. Um contraponto interessante. O sofrimento absurdo que ele passa ali, e você... Rapidinho, Paulo. O que ele fez não foi uma simples coisa, não matar um ser humano, o que você começa... Vai, Paulo. Corta.